A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Amém? Vamos orar, queridos? Senhor, nós te pedimos, Senhor, em primeiro lugar, perdão por toda palavra, pensamento, atitudes e pecados que tenhamos cometidos contra ti, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, e livra-nos de todo mal. Lava-nos com o teu sangue, mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Acampa, Senhor, os teus arcanjos e anjos aqui, nas nossas casas, na casa dos nossos irmãos que estão assistindo via internet e daqueles que ainda vão assistir. Se há no nosso meio algum enfermo, que seja radicalmente curado, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que todos sejam abençoados para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Como diz, hoje nós não temos o louvor por enquanto, né? Mas que o melhor louvor é aquele que está no nosso coração. Que nós possamos verdadeiramente adorar o Senhor, estar com o Senhor, que o nosso coração tenha sempre bons pensamentos. Amém? Pensamentos de gratidão, pensamentos de alegria, né? E de esperança, fé no Senhor, na sua palavra. Porque a palavra do Senhor, ela não passará. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, ela se cumprirá. Se cumprirá na minha vida, se cumprirá na tua vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. A palavra do Senhor também diz que nenhum fio de cabelo cairá da nossa cabeça sem a permissão do Senhor. E todos eles estão contados. Imagina quantos, desde o dia do nascimento até a morte, estão todos contados. E olha que todo ano cai um caminhão de cabelo e nasce mais um caminhão, né? Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Nós estávamos aqui antes do culto conversando aqui, compartilhando sobre Apocalipse 7, Apocalipse 11 aqui, enquanto ajeitávamos, como se diz, a nossa câmera aqui, estamos compartilhando. Então, amados, falávamos das duas testemunhas de Apocalipse, falávamos lá dos Apocalipse 7, que fala dos israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes, que fala dos 144 mil, que são judeus, né? Fala das 12 tribos, menos a tribo de Dan, que foi arriscada. E estamos aqui, de vez em quando é bom trazer a memória aquilo que nos traz alegria, porque a cada dia que passa, a cada momento que passa, está mais perto de subirmos, né? E parece que ultimamente está assim a passos gigantes, né? As coisas tu olha nas notícias, tu lê as notícias, tu ouve as pessoas e a gente vê que tudo está muito rápido. Antigamente a gente diria que está a toque de caixa. Lembra no tempo que fazia assim, o toque de caixa, né? Hoje não é mais isso, né? Aliás, a metade nem sabe o que é isso, né? Tu ia comprar os negócios, quem trabalhava em escritório, e lá, depois fazia. Isso aí vocês não conhecem, né? Bom, mas os mais jovens, assim, os que são jovens há mais tempo, conheceram, né? Ai. Tu trabalhou, Celso? Oh, viu? Óbvio, mais alguém aí. 1964. Bom, recente tinha nascido. Ai. Ué? Não temos. Não, é jovem há mais tempo, né? Não existe velhos no nosso meio, existe jovens há mais tempo. Data antiga de nascimento. Ai. Bom, queridos. Ah, sim, tinha as pequenininhas, tinha as grandes, né? Eu até vou ler aqui, nós estamos aqui falando umas... Arrazoando não, porque arrazoando, nós estamos, como se diz... Eu não sei muito bem da raiz da palavra arrazoando, mas me parece que arrazoar não é apenas conversar, sei lá, é uma discussão negativa, né? Não sei também. Bom... Vamos ver aqui, ó. Apocalipse 11 fala assim, ó, as duas testemunhas. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse,
levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Olha que interessante. No templo do Senhor, né? O templo do Senhor e tem aqueles que o adoram. 2. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Isso dá quantos anos? É o 3,5, né? 3 anos e meio. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Como dizia o pastor João Carlos, são os únicos que estão em carne. Lembram que ele falava isso? E, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Que cidade é essa, gente? É Jerusalém terrena, tá? E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio. E não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Imagina que hoje, via internet, as coisas estão acontecendo aqui, está todo mundo vendo praticamente ao vivo, né? Então imagina que isso vai ser um... Eu lembro que o pastor João Carlos falou que essas 2 testemunhas, elas vão causar muito impacto mundial. E que elas, quando elas morrerem, com a permissão de Deus, vai ser uma festa muito grande, vão ficar todo mundo festejando, né? E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles. Imagina. E se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Porque a verdade atormenta, não é verdade? Nós não veremos mais isso. Não. Tá. Como é que Elias era chamado? No perturbador, né? Perturbador do povo de Israel. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles. Imagina, gente. 3 dias e meio morto, todo mundo vendo. Daqui a pouco o espírito de Deus vai soprar sobre eles e eles vão ressuscitar. E aí? Vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. Imagina, gente. Pá! E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: sobe para cá. E subiram aos céus em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Assim como Jesus, quando morreu, ressuscitou, ficou 40 dias andando aqui na terra e foi visto por todos os que já tinham visto ele antes, viram também ele vivo, ele ressuscitado. E subiu aos céus numa nuvem, né? Diante dos olhos de toda uma grande cidade. Então aqui, ó. E subiram aos céus em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto.
e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Ux. É passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. A 7ª trombeta. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono, quem são os 24, amados? São os 12 patriarcas e os 12 apóstolos de Cristo. Só. 12 e 12, 24. Né? E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Olha só. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. E aí vai. Então, amados, isso a gente olha, isso aqui a gente praticamente consegue enxergar um temor e um grande terror, né? Um grande terror, porque esse momento aqui, como se diz, esses 3 anos e meio aqui, eu imagino que ainda seja aqueles 3 anos e meio de falsa paz, né? Que eu lembro que o pastor João falava que no momento do arrebatamento, quando houver o arrebatamento, porque o Espírito Santo se retira do planeta Terra, e ele é o amigo do noivo, aquele que cuida e conduz a noiva ao encontro do noivo nos ares. Então, o Espírito Santo está à frente, junto àquela multidão de cristãos, né? E que na mesma hora desce os 2 personagens. Que é, enquanto há o arrebatamento aqui, os 2 personagens, as 2 testemunhas descem. Exatamente, chega a me arrepiar, né? Oh, glória a Deus. Então, amados, eu creio que nós temos, como dizia, vovô dizia, o crente não é burro nem ignorante, né? A gente tem a palavra que nos traz luz, sabedoria, entendimento, revelação, e temos o Espírito Santo que nos conduz com sabedoria e entendimento. Ele é um amigo do noivo, ele não é inimigo, ele é amigo do noivo. Ele foi escolhido pelo Senhor para cuidar e conduzir a noiva em segurança ao encontro do noivo. Agora, nós estávamos comentando antes ainda, aqui na Terra, aqui no planeta Terra, hoje, o mundo... Nós estamos cheios de, como se diz, de alternativas humanas, cheio de obrigações, cheio de cansaço, cheios de estudo, de trabalho, de obrigações, e a gente começa a fazer assim, ó. A gente saiu aqui, daqui a pouco a gente está meio assim, ó. Daqui a pouco, não, hoje eu não consegui ler a Bíblia. Não, mas amanhã eu leio. Mas eu já sei. E aí vai. Quando tu vê, a gente não consegue chegar lá. A gente vai ficar aqui. Então, amados, não importa aonde você está, importa que você retorne. Retorne. E continue. Porque um pequeno desviozinho, tu pega lá um compasso, pega uma régua, um pequeno desviozinho no caminho, não nos faz chegar no fim da jornada.
a gente vai sair longe. 1 milímetro de desvio. Mas nós temos o Espírito Santo, nós temos o sangue de Jesus, nós temos a obra da cruz e nós temos as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Todas as manhãs, as misericórdias do Senhor são renovadas sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Então nós precisamos ser o quê? Firmes. Não deixar para depois, não abrir mão de muitas razões que nós temos muitos argumentos, muita razão, né? Mas ser firme, seguir o Senhor. E vou dizer que realmente o mundo jaz no maligno. Então, nós temos muita cobrança, obrigações no nosso trabalho, no meio familiar, no meio congregacional, mas nós não podemos esquecer quem nos chamou. Nós somos filhos de quem? Nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Amém? Então essa é a nossa verdade, queridos. No mundo tereis aflição, lembra-se disso. Mas tende bom ânimo, o Senhor, Ele venceu o mundo. E o jugo do Senhor é leve e suave. Leve e suave. Então tem gente que não abre mão de levar peso nas costas. Lembre-se que o jugo do Senhor é leve e suave. Pega toda a tua culpa, toda a preguiça, tudo que não vem do Senhor, larga na cruz. Né? Não carregue mais isso, a gente não é burro de carga. Né? É engraçado quando a gente ouve isso, porque está escrito que o Senhor levou sobre si todas as doenças, todas as enfermidades. Ele se fez maldição no meu lugar, no teu lugar. Imagina, desde o primeiro habitante do planeta até o último, até o arrebatamento. Então isso não é qualquer coisa, gente. Isso é muita coisa. É muito poder. Né? Então o sangue de Jesus tem o poder para nos lavar, limpar, purificar, esconder, curar, tudo. A obra da cruz, ela é perfeita. Amém, queridos? Vamos abrir em 2 Timóteo. Eu gostei de ver aqui, ó, em 2 Timóteo 4, 7 está escrito assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que lindo isso! Que nós possamos, amados, que esse seja o final da nossa carreira, que essa seja a nossa certeza. Amém, queridos? Diga. Muito tempo lutei incansavelmente por meu Senhor e no meio de tudo eu me conservei fiel. E agora chegou a hora de eu parar de lutar e descansar. Oh, glória! E no 2 Timóteo 4, 5 diz assim: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então quer dizer que tem trabalho, né? E às vezes é um trabalho doloroso. Porque ser evangelista ou pregar a palavra do Senhor é um trabalho doloroso, né? Que a gente sempre quer ver o resultado positivo já, imediato. E às vezes demora um pouquinho, às vezes parece que está indo, daqui a pouco parece que para, né? Então, ai Senhor, tem misericórdia. Não é verdade, queridos? Mas para mim essa palavra que é muito linda. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Oh, glória a Deus! Sim. Então, 2 Timóteo 4,18 diz o seguinte: e o Senhor, olha só, no 17 já vamos ler ali, ó. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem.
e fiquei livre da boca do leão. Isso aqui é o ministério de Paulo. Mesmo preso, ele fez a sua parte, né? Mesmo preso, ele tem uma parte que fala que ele ganhou toda a guarda pretoriana, né? Pretoriana. Então, imagina, não era coisa pouca, né? Então, isso, amados, faz muita diferença, né? Que o Espírito Santo de Deus, que o poder do Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, na tua vida. Para quê? Para que o poder, a glória do Senhor seja manifestado. Amém? 18. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Olha só. É Ele que me livrará de toda má obra e vai me guardar para o seu reino celestial. A quem seja glória para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Porque através de Jesus nós somos reconciliados com Deus, né? E no 5:1 diz assim, ó, a justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança nos traz aí a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É verdade. Imagina, então, como se diz, é algo muito tremendo, amados. A gente tem que pedir, Senhor, eu peço, seja aplicado, Senhor, as bênçãos da obra da cruz na minha vida, na minha família, né? Porque assim será. Não é palavras humanas, até nós, como se diz, são palavras humanas, mas são palavras cheias do poder de Cristo. Não de saber... Sim, não são palavras de filosofias humanas, mas são palavras de ensinamentos eternos, que vêm do alto, né? De vida eterna. Então, queridos, aqui continuando diz assim, ó, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, glória a Deus! Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos da ira, o que significa? Condenação. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação com Cristo. Por um homem vieram o pecado e a morte,
por um homem também veio a graça, né? Glória a Deus pela morte de um homem, a morte e a ressurreição. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Se não há lei, a gente não sabe se aquilo é errado, não é verdade? Como é que a gente sabe que as coisas são erradas? Porque existe a lei, né? A lei bíblica, a lei de Deus e a lei humana também. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança das transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi só assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos. Os homens, veio sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência, olha que interessante, pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Que tremendo, né? Da mesma forma que pelo pecado de Adão, muitos foram condenados, pela desobediência de Adão, pela obediência de Cristo, muitos são abençoados. Glória a Deus. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Justos, justificados. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque a graça, ela não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Porque parece complexo, mas é simples, né? Se o pecado no mundo entrou pela desobediência de um homem, Adão, da mesma forma, a graça, a justificativa, o perdão e a vida eterna entrou pela obediência de um homem. Tá vendo que tremendo, né? Hoje nós podemos escolher o que seguir, né? E é pela fé. E é maravilhoso isso, porque eu pensava assim, nossa, pela fé? Mas o que é fé? Né? O que é fé? Fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas, como se diz, cremos naquilo que não vemos. Eu pensava assim, eu pensava assim, eu dizia assim, quando tu quer muito uma coisa, tu pensa naquilo que tu quer muito, como se tu já tivesse tendo ela. Mas é uma fé, mas diz, era uma justificativa segunda eu para mim próprio, né? Mas não estava de todo errado, né? Então, eu quero um exemplo, você quer muito comer um sorvete. Lembra?
do gosto do sorvete. Vem na tua memória aqui, né? Então, quando então essa é uma era a minha justificação, né? Então, a fé é a certeza das coisas que nós ainda não vemos, mas temos a certeza delas, né? Elas existem no reino do Espírito. Às vezes eu ainda não a alcancei, mas eu estou no caminho para chegar lá. Amém? Glória a Deus. E aquela palavra que diz que onde abundou o pecado. Então quer dizer que abundar o pecado é muito pecado. Superabundará a graça de Deus. Ó, é como um copo. Aqui está quase cheio. Então vamos dizer que isso aqui é um momento que se diz abundou o pecado. Porque o pecado, vamos dizer assim, que está passando da metade desse copo, né? Vamos dizer que o copo seja nós. Quando eu vim para Jesus, acho que meus pecados já estavam aqui assim, ó. A palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundará a graça. Então, a graça, a bênção de Deus vem, passa por cima e derrama e continua. Então, não tem como. Não tem como, porque a graça é poderosa, ela é abundante, ela não para, ela não termina. Né? Nós é que às vezes ficamos ali querendo se emborcar, né? Queremos derrubar. Então, deixa eu tomar uma aguinha. Melhor é escolher a graça, né? E às vezes as pessoas dizem assim, nossa, aquele cara lá fazia isso, aquilo, né? Agora se converteu, tá aí, virou santo. Realmente, é bom que vire mesmo, né? Porque há uma promessa. Abundou o pecado, superabundará a graça. Então, tudo aquilo, Deus te dá muito mais. Ele não dá pouquinho, não dá igual. Ele dá muito mais. Superabundará a graça de Deus. Se a tua casa, amados, teus filhos, teu marido, tua esposa, teus parentes, teus amigos estão, como se diz, atolados no pecado, profetiza sobre eles, declara a palavra do Senhor que diz sobre a vida do fulano de tal, do Pedro, do João, da Maria, que está abundando no pecado, superabundará a graça de Deus sobre a vida deles, porque essa é a verdade. Essa é a verdade do Senhor. E os justos serão justificados pela fé em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, né, amados? Agora, um pouquinho antes, eu estava conversando com uma pessoa muito querida, que já faz algum tempo que eu não vejo. E essa pessoa me falou de muitas lembranças de mágoas, né, de tristezas. E eu pensei, nossa, mas como isso... A falta de perdão, a mágoa, a tristeza, ela causa doenças. A gente fica com a alma doente. E quando a alma fica doente, o corpo fica doente. Eu sempre digo, eu não conheço ninguém que tenha ficado doente feliz da vida. Quando é que as pessoas ficam doentes, gripadas com isso, com aquilo? Quando eles estão sobrecarregadas, entristecidas, cansadas. Agora, quando tu está bem, feliz, alegre, lá, não tem nada. As tuas células estão alegres. Quer te alegrar? Alegre-te no Senhor. Porque as nossas células vibram de alegria. Hoje à tarde ainda estamos assistindo como é que se diz, um encontro antigo, onde o pastor João cantava, e que coisa mais boa, que alegria, porque a palavra do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus, ela é abundante, ela traz vida e traz alegria. Falar das coisas maravilhosas, as experiências, as curas, as maravilhas que o Senhor fez nas nossas vidas, os testemunhos, os nossos testemunhos nos alegram, né? Eu me alegro ouvir os testemunhos do Ayrton, da Michele, da Patrícia, dos irmãos que a gente via internet, daqueles que nos mandam. Gente, a gente recebe cada carta linda e eu penso, Jesus, é maravilhoso, né? Maravilhoso. Então,
Hoje eu queria até pedir, inclusive pedir para o Ayrton contar um pouquinho como é que foi a experiência dele, que ele esteve esses dias, como se diz, como é que se diz, ele fez um retiro. Ele fez um retiro, né? Então, assim, ele precisou ser internado, né? Mas Deus é maravilhoso, né? Deus, foi muito interessante que ele estava, inclusive, junto no quarto com ele, um pastor conhecido, né? E que eu conheci. Eu disse assim, só o Senhor mesmo, né? Só o Senhor é Deus. É extraordinária a grandeza de Deus, o cuidado de Deus, o zelo do Senhor, né? E Ele tem zelo por nós, pelos nossos familiares, inclusive aqueles que ainda não são cristãos, porque a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, né, para morrer, para que nós não morrêssemos. E morte de cruz, viu? Não é qualquer coisa não, viu? Que horrível, né? Então, eu queria pedir para o Ayrton contar um pouquinho, né? Hoje ele está aqui conosco, os outros dias ele está trabalhando na sexta, a sua filha está fazendo a parte dele aqui, né? E eu acho muito interessante, porque a gente tem que contar os testemunhos, contar as maravilhas que o Senhor tem feito por nós, amados. Conta a bênção. Lembra que o pastor João Carlos conta a bênção. Quando os crentes se reúnem, que contem bênçãos, né? Porque bênção atrai bênçãos. Me pegou de surpresa, né? Mas tudo bem. Primeiro, eu quero agradecer a todos as orações, e eu quero dizer assim, que aquele tempo que eu estive no hospital, assim, eu senti a presença de Deus comigo. Teve momentos que eu não... eu tenho uma dificuldade de eles acharem as veias. E aí quanto mais eu estava tenso, mais elas se escondiam. Aí teve um momento assim que eu disse, para tudo. Aí elas, eu me concentrei, eu disse, fiz uma oração, disse, eu quero orar primeiro. Para a enfermeira que estava ali. Eu não me importei do que credo ela tinha. Aí eu disse, eu preciso parar, nós vamos parar, você vem daqui a pouco depois, tá? E daí ela saiu, porque elas tinham errado, o líquido entrou, eu quase desci da cruz, porque a dor foi assim intensa e eu vi não só estrelas, tá? E daí eu fui na janela e comecei a orar, disse, Senhor, eu preciso que tu mostre as veias, preciso, olha, não a dor, e eu preciso que tu mostre. Aí eu parei, de repente eu olhei para o meu braço, sem óculos, sem os óculos, né? Eu vi nessa mão, aqui, nesse lado aqui, eu vi uns traços escuros, azuis, assim, da veia. E daí aí entrou uma moça. Eu disse, aqui, nesse braço aqui. Mas eu não estou vendo nada aqui. Não. Aqui, nesse lugar. Deus me mostrou que é para ser aqui. Aí a moça foi, realmente tem uma veia aqui. E ela simplesmente, aplicou ali e foi. Veio, não doeu. Daí eu disse, como é que é o teu nome? Aí ela disse o nome dela, que eu não lembro, mas o sobrenome era de Deus. O nome dela e o sobrenome de Deus. Eu disse, então é por isso Deus. Mas ela é católica, é fervorosa na fé dela, e assim foi uma das experiências positivas que eu tive com naquele tempo ali. E assim foram inúmeras, outra situação que eu estava no trabalho, ao qual eu estou, uma porta que Deus abriu,
Eu relutei muito para pegar, porque é um horário diferente, que eu não podia estar mais com vocês aqui. Mas ele me disse, filho, vai, que eu quero você um tempo lá. E eu não queria quebrar essa promessa que eu tinha feito com Deus há muito tempo atrás, quando nós estávamos andando com o pastor João. Mas eu fui firme e naquela voz que eu ouvi, tá? E eu quero, irmão, dizer assim, que eu passei muita dificuldade lá para aprender algumas coisas que toda a minha vida eu corri, né? E eu tive que aprender isso. E foi difícil, assim, e até que eu cheguei a um ponto assim, ó, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei, tu me colocaste aqui, mas eu não ou me capacita, ou me tira, vai para um outro lugar. Isso demorou uma semana. Aí eles acharam que, perguntaram como é que eu estava. Eu disse, agora eu estou começando a pegar o sistema. Tá? E daí eles, de repente, tem gente faltando no outro setor lá que é um processo que tu já conhece. Então tu ajuda aquele pessoal lá. Aí depois você volta para cá e assim... E aí o que deu? Deu assim uma mudança, assim. Então eu estou fazendo as coisas conforme Deus me apresenta. Tá? Então, e por isso que hoje consegui estar aqui. Na semana que vem eu não sei se eu vou poder estar, mas eu estou literalmente obedecendo a Deus. É literalmente. Vocês não têm ideia do que foi difícil para mim. Quando eu adoeci lá, no trabalho, a dor que eu senti lá, parecia que estava me arrebentando por dentro. Eu não sabia o que era. Mas era, segundo os médicos, que era um processo pedra na vesícula, que estava fazendo isso, e provavelmente aquele era o momento que elas estavam saindo, e aí já acelerou o processo de inflamação no pâncreas. Então hoje eu estou ainda fazendo o processo de exames, mas entreguei nas mãos de Deus, né? Por minha fé, eu estou curado. Amém. Tá? Mas porém, temos que ser prudentes em tudo. Porém, eu mudei muitas coisas, principalmente hábitos alimentares, né? Isso eu mudei. E é isso aí. Mais uma vez, obrigado a todos que oraram por mim, porque eu continuo orando por todos também. De volta e meia vem lá do outro tempo que eu não lembrava mais, e Deus me lembra essa pessoa. Eu paro tudo, dou meus minutos de atenção, peço para o Senhor visitar, e assim eu tenho feito. E providenciar a essa pessoa aquilo que ela necessita, exatamente aquilo que ela necessita, segundo a vontade do Pai. Assim eu tenho feito com vocês que oram por mim, eu continuo orando por vocês também. É isso. Glória a Deus, né? Se eu me lembrar mais uma coisa agora, depois eu volto aqui. Vou falar um versinho. Boa noite a todos os irmãos. Eu andei sumida, mas voltei. Nesse período que eu tive sumida... Não é sumida, você estava... Eu estava em casa. Eu tinha feito uma cirurgia e estava em casa. Mas assim, ó, 2 semanas atrás, eu lembrei agora, quando a pastora começou a comentar sobre os ataques espirituais. Eu achei que eu não tinha sido atacada, mas daí eu parei, que ela falou, na saúde. Aí eu lembrei que, há 2 semanas atrás, eu fui atacada inesperadamente. Eu estou dormindo e me acordo com uma dor imensa no peito. E o braço todo amortecido. Eu digo, o quê? Como eu sei, minha família, maior parte deles, o que não fizeram cirurgia cardíaca, faleceram, incluindo meus pais, eu pensei, será que eu vou infartar? Porque eu senti todo o sintoma do infarto. A dor era incrível no peito, muito. Eu não conseguia respirar, eu não conseguia levantar, não conseguia mexer para pegar água. Eu moro sozinha. Eu digo, Senhor, me ajuda. Mas aí eu disse assim, eu pedi, Senhor, me ajuda, mas ficou só no Senhor, me ajuda. Eu não orei, eu não fiz nada. Mas preocupada.
Pô, agora eu vou ter que chamar um táxi, ver se eu consigo me vestir, chamar um táxi, ir no médico, mas sozinha não vou. Vou esperar, vou aguentar até amanhã. E assim eu passei. Interessante que o senhor me perdoa, mas eu fui bem idiota, bem burra, porque eu não lembrei de orar. Não, eu oro por todo mundo, por pessoas todas, mas eu nunca oro por mim. Eu não lembrei de orar, nem nada. Nem de, muito menos de pedir oração. Isso que eu oro 3, 4 vezes por dia, que o celular me chama, né? Eu digo, mas não é possível. Aí eu, falando com meu filho, mãe, tu pega e vai, procura, e vai um médico. Eu disse, Sérgio, eu não vou no médico. Eles vão achar o que eu não tenho. Daí eu disse, mas ele, mãe, tu tá sentindo... Eu sei que eu tô 3 dias sem poder respirar, sem poder me mexer. Aí tem horas que passa, depois volta. Aí eu disse assim, mas eu acho que é meio... Eu tô estressada. Eu disse pra ele, talvez seja estresse. E assim eu fui enrolando, e fui enrolando. Eu disse, mas eu não tô estressada, eu tô calma, tô tranquila. Por quê? Aí eu disse, mas eu vou ter que ir no médico para fazer, porque desde que meu neto faleceu, que vai fazer 5 anos, eu nunca mais fiz um check-up geral. Aí eu falei, mas eu não quero ir, porque quem procura acha e eu não estou afim. E eu não atinei de dobrar o joelho e pedir para o senhor orar. Aí quando eu me dei por conta que eu estava estressada e que eu tinha que pedir ajuda e que eu vou orar e vou pedir para o senhor, senhor, eu não quero mais. Aí eu orei, pedi para ele ungir minha mão e coloquei sobre o peito. E eu pedi para ele, eu não aceito isso, não quero. Porque o Senhor morreu na cruz, levou todas as doenças, levou todos os pecados, levou tudo. E eu sei, chega a me arrepiar, eu sei que é ataque do inimigo. Eu sei que ele me persegue, porque eu tenho defeitos, Senhor. Ele me persegue, ainda mais porque eu tenho uma ligação muito grande com Jesus, né, com o Senhor. Que ele nunca me abandona, ele está sempre, tudo que eu peço, tanto para mim quanto para as outras pessoas, ele me atende. Mas como é que ele deixou? Eu tive um branco, assim, eu não lembrei de pedir nem um pouquinho. Eu sofri 3 dias. Tadinho. Mas no 3º dia que eu ajoelhei, não, era de noite, era 1h da madrugada, eu digo, não. É o horário que toda a vida eu oro por todo mundo. 1 hora, 2, 3, eu oro por todos. Mas eu nunca oro por mim. Aí eu lembrei, mas espera aí, vou orar. Eu orei para todo mundo quando eu ia dar boa noite para ele. Pedi para ele me ungir. A mão, me dá um... E eu... Mas olha, eu ainda deitei meio assim, né? Mas é incrível que eu deitei e dormi. E me acordei sem nada. Aqui. Eu estou fazendo o check-up, estou fazendo os exames, amanhã eu já pego o mapeamento de novo, porque deu um problema, né, que não deu. E dia 24 eu tenho um exame, dia 22 eu tenho outro, 18 eu tenho outro, o resto eu já fiz. Mas assim, ó, tenho certeza que não vai dar nada, absoluta, não. Mas foi eu terminar de orar e eu fiquei boa. Glória a Deus. Era esse o meu testemunho. Espero que vocês façam a mesma coisa. Não façam que nem eu, quando sentir, orem, pedem a Deus. Amém. É verdade. É muito tremendo isso, né? Porque a gente está acostumado a orar pelos outros, não está acostumado a interceder por nós mesmos, né? Mas nós somos filhos, né? Então teremos aflições, mas temos sempre bom ânimo. Lembrar que o Senhor venceu o mundo e nós com Ele somos mais que vencedores, né? Quando nós estamos fracos, somos fortes no Senhor, porque nós nos fortalecemos nele. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma irmã aqui perguntou a respeito quem são os 144, que fala aqui na Bíblia, em Apocalipse. Apocalipse 7 fala assim, e depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sob os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, ele tinha um selo.
E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouviu o número dos assinalados ou marcados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naftali, ou Naftali, sei lá, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Aqui, a tribo de Dan foi substituída pela tribo de Manassés. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim, 12 mil. O que significa? Isso aqui, amados, isso aqui não é para os cristãos, os gentios, que somos nós. Isso aqui é o compromisso e a aliança de Deus com os patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó. Tá? Isso aqui é para os israelitas, para os judeus, que serão marcados na tribulação 12 mil de cada tribo, menos a tribo de Dan, que a tribo de Dan foi riscada, né? Você pode dizer, mas como assim? É só lá para Gênesis lá, e você vê quando o Jacó, né? Jacó, que quando foi orar pela abençoar as 12 tribos, quando ele chegou na tribo de Dan, ele vê o futuro, né? E é muito impressionante, né? Dan é como uma serpente à beira do caminho. Derruba do cavalo o seu cavaleiro e morde como é que se diz? O calcanhar e derruba do cavalo o seu cavaleiro. Isso é alta traição, né? Então, realmente, é que da tribo de Dan vem, como se diz, um dos senhores meia, o anticristo, né? Então, ele foi riscado. A tribo de Dan foi riscada do livro da vida. E foi substituída pela tribo de Manassés, um dos filhos de José, né? Então, mas isso aqui, queridos, isso aqui, a noiva já subiu, viu? Isso aqui não vai acontecer com a noiva aqui na terra, com os redimidos pelo sangue de Jesus, né? Pela fé em Cristo, não. Isso aqui fala da aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Amém, queridos? Então, são 144 mil dos judeus. E ainda tem toda uma condição para esses 12, para esses aí, né? Que eles vão ter as vestes brancas, né? Tem um monte de coisa ali, não é qualquer coisa, né? São aqueles que verdadeiramente creem em Deus, né? Em Deus. E esses serão salvos, porque Deus é justíssimo, né? Não é justo, é muito justo. Ou quem dera nós tivéssemos uma excelente porcentagem da justiça de Deus, que nós usufruímos dessa justiça, mas a gente não consegue, como é que se diz, compreender e viver na sua intensidade toda essa justiça. A gente não consegue ser justo da forma como o Senhor é justo, não é verdade? E tanto que diz que a justiça humana é imunda, né? Mas trapo de imundícia, né? Mas verdadeiramente só a justiça de Deus. Ele é justo, ele é o justo juiz, né? O justo juiz, tá? Quem dera tivéssemos justos juízes aqui nessa terra, né? Quem dera que o Senhor levante justos juízes aqui neste planeta, na nossa nação, né?
justos juízes, justos em todas as áreas, né? Mas estamos falando aqui em termos de juiz, fala de governo, né? De quem tem poder, né? Que o Senhor levante esses que possam ser verdadeiramente serem declarados justos juízes. Amém? Glória a Deus. Eu não sei como se disse, se respondeu a tua pergunta, a pergunta da irmã, né? Mas isso aqui é simples. Isso aqui é, como diz Apocalipse, não é salvação. Apocalipse é revelação, né? E também isso aqui a gente precisa da revelação do Senhor, né? Quando a gente pensa que Apocalipse 18 já aconteceu, né? Daí tu pensa, como? Né? Mas já aconteceu. E quase todo o Apocalipse já aconteceu. Eu lembro que o pastor João Carlos nos falava assim, no início do cristianismo, da igreja primitiva, houve um Apocalipse do início, e haverá um outro do final, né? Então, a gente sabe que muito se multiplicou a maldade e ainda vai se multiplicar mais ainda. E eu estava pensando, essa semana saiu um índice muito triste do número de mortes, né, no Brasil, de suicídios, de assassinatos. É chocante, gente, é chocante o número. E eu fiquei me lembrando que em muitos locais onde houve um derramar do Espírito Santo, as pessoas, as igrejas, alguns grupos começaram a orar e clamar ao Senhor pela misericórdia, porque a criminalidade nos seus países, nas suas cidades tinha aumentado muito, as mortes, os estupros. Gente, os estupros no Brasil está uma coisa, é uma aberração. Toda violência é uma aberração. E o ser humano, com uma violência dessa, porque dentro dele não tem nada de Deus. Nada. Né? Então, o que tá alimentando a alma do ser humano? O que vai dentro do coração humano? Né? O que está vindo? É uma coisa chocante, né? Porque matam pessoas, matam crianças, matam mulheres, matam homens, assalto, fazendo sem muita treva. E não há temor, né? Tipo assim, como que se ir apenas o ir para a cadeia seja só como se fosse umas férias, né? Vamos dizer assim, como se passasse aquele tempo e pronto. Um dia eu perguntei ao Senhor, se uma pessoa matou alguém, tá? E ela se converte depois, ou ela se converteu, ou se ela não se converteu, como é que fica isso? A palavra do Senhor diz que sangue clama por justiça, né? E no Antigo Testamento era quem matava era morto, né? Porque era sangue, olho por olho, dente por dente. Mas aí o Senhor me explicou assim, ó. Eu pensei, tá, Senhor, a pessoa matou alguém, ela foi lá para a cadeia, pagou lá, ficou os anos presa, e como é que ela... E aí tá, depois ela se converteu. Mas ela tem aquele sangue nas costas, né? Como é que fica isso? Aí um dia o Senhor me mostrou assim que todos que matam alguém e vão para a cadeia, eles aqui na terra eles pagam a sua como se a sua dívida, né? Entre aspas. Mas no reino do Espírito, aquele sangue clama por justiça. Então, aí o Senhor me mostrou que o que acontece? Porque tirou a vida, né? Então, às vezes, nesta geração, na geração daquela pessoa que matou, talvez não aconteça nada, ou a pessoa, né? Mas visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, esse sangue, essa justiça pelo sangue, vai cobrar a vida de alguém dessa família mais adiante. Ou imediatamente, ou não sei em que geração, a não ser que
alguém, que essa pessoa, alguém nesse local se converta. Porque daí o sangue de Jesus vem sobre aquele sangue. Sim, e só o sangue de Jesus pode recolher todo o sangue derramado. E a maldição de morte por morte, né, acaba. Às vezes a gente vê umas mortes exorbitantes, pensa, meu Deus, o que é isso? É claro que nem todo mundo é isso, né? Porque a gente vive no mundo jaz no maligno, né? Tem gente que pensa para o mundo melhorar. O mundo não vai melhorar, infelizmente. Mas eu faço a minha parte com excelência, o melhor que eu posso, para que aonde eu esteja, ele esteja melhor, né? Mas é bíblico, né? A maldade vai se multiplicar à medida que a ciência também muito está multiplicando, né? Avançando, e junto a maldade, né? Não que uma tenha a ver nada com a outra, mas parece que há uma separação. Cada vez que o homem se separa de Deus, fica mais distante de Deus. Quando Deus saiu do meio do seio das famílias, o que aconteceu? Aconteceu o quê? As pessoas não têm mais temor. Antes, as pessoas, eu não posso fazer isso, porque não, Deus o livre, tem temor de Deus, né? Imagina, não tem mais isso. Até no meio cristão, tipo assim, eu posso fazer, eu peço perdão depois, tá tudo ok. Só que pecado repetido, demônio fortalecido. Não adianta. Pode dizer o que você quiser. Né? Então a gente tem que o quê? Cada vez vencer o mal pela fé, vencer o mal com atitudes adequadas, né? Adequadas. Amém, queridos? Né? Eu quero também pedir ao Senhor por todos os pedidos de oração, por todas como se diz, que todos os familiares, aqueles que precisam de emprego, aqueles que precisam de cura, né? Aqueles que precisam de conversão familiar, aqueles que estão precisando de um milagre financeiro, aqueles que fizeram maus negócios, não pediram ao Senhor e depois, né? Então, não importa que em que situação dessa você se encontra, lembre-se disso. Jesus, olha onde eu me meti. Senhor, me tira do meio dessa encrenca, me livra dessa encrenca. E ele abre uma porta. O Senhor é aquele que abre portas aonde não existe. Ele traz à existência aquilo que tu não vê. Amém? E muda a nossa história. E, amados, o sangue de Jesus é poderoso e é suficiente. Então, clame ao Senhor, não deixe de orar por ti mesmo, Senhor, conversa lá, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que te ouve em secreto, Ele te abençoará. Então, amados, olha, se tu não tem como fazer isso, você toma banho, você vai no banheiro, então vai lá, dobra o teu joelho, né? Quando estiver tomando banho, fala com o Senhor que te ouve, né? Nós somos uma célula, né? Nós temos uma fagulha, o Espírito Santo habita em nós, então a gente, se liga com o Senhor, amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se alguém tem mais alguma coisa, quer contar alguma coisa, falar, pedir alguma coisa, né? Então vamos orar. Então, queridos, e o Senhor nos livrará de toda a má obra e nos guardará para o seu reino celestial. Amém? É 2 Timóteo 4,18. Então, vamos orar então. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós nos apresentamos diante do teu trono de graça, poder e misericórdia. E te pedimos, Senhor, pelo todos os irmãos, todos os pedidos de oração que aqui estão, os pedidos que vieram pelo WhatsApp, os pedidos que vieram, Senhor, via internet, pelos e-mails, cada situação, cada família, Senhor, em nome de Jesus. Senhor,
Toma enérgicas providências em favor dos teus filhos, Senhor. Senhor, tu és bem-vindo na nossa família. Espírito Santo, derrama-te sobre nós cada dia mais, a cada manhã, que a unção do Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, que haja cura, sinais, prodígios e maravilhas em teu nome, Senhor, e que verdadeiramente nós possamos cumprir o teu ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não importa onde, em tempo, fora de tempo, que o Senhor nos unja com intrepidez, coragem, habilidade, Senhor, em nome de Jesus. Horamasti andai larabasturi anderemas recastorobohats ni alarasturi anderemas recalarai odorolorobosti anderemas horiasti hantaremas. Oh Senhor, oriai ederema halarabasturi ederemas. Um dia conta o outro dia. Oh Senhor, fala das tuas maravilhas, Senhor. Oriasti ederebahas. Passa os céus, passe a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão, elas irão se cumprir na minha vida e na tua vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, em nome de Jesus. Que Jesus ricamente os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Quem? Karina. Então, Senhor, nós queremos apresentar a Karina diante do teu trono de graça, poder e misericórdia. Ela pede oração, Senhor, pelo seu parto. Senhor, nós declaramos que a maldição de Eva é quebrada na vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Porque lá no Éden, Senhor, as mulheres, Eva, Senhor, foi declarado que ganharia os filhos com dor. Mas quando nós aceitamos, invocamos Jesus, essa maldição é quebrada e cancelada. Que seja cancelado na vida da tua filha, Senhor. Que ela tenha um parto perfeito, natural, sobrenatural no Senhor. E, Senhor, pedimos que tu coloque todo o líquido, no líquido amniótico, todas as vitaminas necessárias para esse bebê, Senhor. Em nome de Jesus. E toda a circular de cordão seja retirada, seja tudo, Senhor, perfeito, Senhor, em nome de Jesus. E nós abençoamos e consagramos esta criança a Jesus Cristo de Nazaré. Que os teus anjos e arcanjos estejam junto com ela, Senhor, para estar ali, Senhor. Porque em cada nascimento, Senhor, tu estás ali para receber os teus filhos. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus e declaramos um parto sem dor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Isso que eu falei é verdade, viu? Nós oramos por duas pessoas que eram o primeiro filho, né? E para quebrar essa maldição, dizendo: Senhor, está quebrada e cancelada a maldição lá do Jardim do Éden. A tua filha hoje te serve, então ela é uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Ela é coberta e justificada pelo teu sangue. E ela realmente ela nem acreditou que a criança estava já nascendo, ela não teve dor. Duas irmãs que a gente orou, então eu creio somente, viu, querida? Jesus ricamente abençoe vocês, tenham todos um fim de semana abençoado. A paz. E até sexta que vem, se Deus quiser. Ou na próxima nuvem. Glória a Deus.